E aí, meus amigos, beleza? Tranquilo? Gente do céu, vocês viram lá os carinha caindo dos aviões lá no Afeganistão para fugir do Talibã que tá tomando o governo? Rapaz, vamos parar e analisar umas informações. Eu fui pesquisar, porque na minha ignorância eu achava que o Afeganistão era no Oriente Médio e não é. Não faz parte do Golfo Pérsico, não tem contato com o mar. É um país, tipo, totalmente pobre, um país que não tem riqueza, nem rio tem no país. É uma merda, um lugar, não pense num lugar amaldiçoado. Esse Afeganistão é um lugar que não tá louca. Não quer, não, se você plantar mandioca não nasce, é um lugar que tá louco, velho. Que não tem nada lá. Só tem uns cabritos que sobem a montanha, que passam os matinhos banchuma que crescem aqui e ali. Agora vamos lá. Por que que tem esse Talibã? E como é que esses Talibã tomaram o poder tão fácil assim? Cara, se ligue. O governo americano tá saindo do Afeganistão e está deixando um exército de 300 mil homens completamente armados e treinados, inclusive com força aérea, com um avião a jato e toda a tecnologia que os americanos deixaram para os caras garantir a soberania do país. Aí vem os talibã lá das montanhas, que estavam escondidos até então, com 80 mil homens, eles começam a dominar o país Afeganistão ali com uma facilidade incrível. Todas as tropas do Afeganistão, do atual governo que ficou por causa que foi deixado pelos americanos, as tropas tudo se rendendo e se entregando para o Talibã. O Talibã está tomando o poder praticamente sem guerrear, sendo que o Afeganistão e o presidente do Afeganistão contam com 300 mil homens armados e treinados pelos americanos e inclusive com força aérea, com avião de guerra e etc e tal. E o Talibã com umas armas velhas, com as espingardas, com as metralhadoras velhas de 1945, com as armas velhas mesmo. Está dominando tudo, porque o exército do Afeganistão está se rendendo. O exército do Afeganistão está aderindo ao Talibã. Essa é a verdade e esse é o fato. Agora vamos lá, o Afeganistão é sim um país islâmico. As pessoas que vivem lá, que fazem parte do exército do Afeganistão, são favoráveis ao Talibã. Eles querem fazer parte do Talibã. Eles estão se rendendo porque eles estão entregando o país na mão do Talibã de novo. Agora, para você entender onde que essa conversa, essa história respinga no nosso país, no nosso Brasil, e onde que esse contexto histórico serve para a gente entender qual será o futuro do Brasil, a gente pode entender sobre essa história. Vou lhe contar um pouquinho rápido, um resumão. Se quiser ver a história, está aqui em cima, aqui no link. Mas um resumão é o seguinte: o Afeganistão era um país que foi dominado pela Rússia em 1979. E os Estados Unidos, para evitar o domínio russo na região, começou a fomentar e dar dinheiro e treinar tropas de pessoas rebeldes contra o governo russo lá no Afeganistão, dando treinamento no Paquistão, que é o país do lado. Antes de continuar, o Paquistão é uma parte da Índia. O Afeganistão fazia divisa com a Índia. Essa parte que fazia divisa com a Índia se converteu ao islamismo. Eles viraram tudo crentes em Maomé, começaram a ler o Alcorão e todos se converteram ao islamismo. São todos muçulmanos. Essa parte da Índia, que se chama Paquistão, quis implantar a Sharia Law. Falaram, não, está escrito no livro sagrado que a gente tem que apredejar as mulheres que traiu o marido. Está escrito no livro sagrado que a gente tem que cortar a mão de quem roubar. Está escrito no livro sagrado, tanta coisa, tanta barbaridade. Está escrito no livro sagrado, nós temos que fazer isso, o governo tem que usar essa lei, porque é essa lei que é certa, é assim que tem que funcionar. Então, por causa do Alcorão, eles dividiram o Paquistão e o Paquistão está em guerra com a Índia até hoje. Porque o Paquistão é parte dos indianos que se converteram ao islamismo e que quiseram implantar a lei da Sharia, logo que as mulheres têm que andar cobertas, que as mulheres não podem trabalhar, isso, aquilo, aquele outro. Você sabe das conversas que está liberando nas internet aí? Todo mundo está sabendo o que o islamismo, o que os muçulmanos, do jeito que os muçulmanos tratam as mulheres. Objeto, pronto. Aí o Paquistão se dividiu da Índia antes de 1979. Não vou contar a história do Paquistão, mas a questão é que em 1979 a Rússia tomou o Afeganistão, essa terra, sem nada essa terra, e para combater o domínio russo, os americanos treinaram os Afeganistão no Paquistão, que era muçulmano. E essas pessoas se tornaram muçulmanas no Paquistão e guerrilharam contra a Rússia por 10 anos, de 1979 até 1989. Em 1989 a Rússia se desmanchou e o Afeganistão se tornou um país livre do comunismo.
E passou mais um tempinho ali, tentaram fazer uns governinhos, porém em 1996 o Talibã, que era esses grupos rebeldes que se organizou politicamente, tomou o poder em 1996. Até 2001 esses Talibã aí governou o Afeganistão, só que em 2001, devido aos preceitos religiosos lá dos afegãos, eles davam respaldo e cobertura para uma rede de terrorismo chamada Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Então o Osama Bin Laden tinha o respaldo, tinha proteção do governo afegão a respeito dos terrorismos que ele fazia no mundo inteiro, a respeito do mundo árabe. Cara, essa conversa é muito mais complicada, é muito mais difícil de você entender. Mas o que eu quero passar nesse vídeo é o seguinte: o princípio religioso que foi aprendido no Paquistão, que governou o Afeganistão até 2001, que dava respaldo para Osama Bin Laden, que explodiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Quando as Torres Gêmeas foram explodidas nos Estados Unidos, e foi com o respaldo e a proteção do governo afegão para o Osama Bin Laden, que o governo americano invadiu o Afeganistão e tomou o governo. Agora, 20 anos depois que se passou essa primeira ocupação americana nesse país islâmico, o governo americano está tirando as tropas de lá. Simples assim. A população do Afeganistão é uma população muçulmana. Eles querem o Talibã governando. Por isso que as tropas do governo afegão se renderam sem muita resistência para os guerrilheiros do Talibã. E simples e acabou-se. Por que eu estou contando essa história, velho? Porque se ligue no princípio religioso que está sendo implantado no Brasil. Os patriotas que têm Deus, pátria e família no coração, que tem que se armar para se defender. Cara, quem tem que defender a população, quem tem que defender o cidadão é o Estado. A polícia e o exército existem para defender o cidadão. Não tem que o cidadão comprar arma para se defender. Quem tem que defender o cidadão é a polícia. Se a polícia não está defendendo o cidadão, tem que trocar essa polícia. Tem que trocar o governo e botar uma polícia que defenda o cidadão. É simples assim. Se a gente começar a se armar, começar a ter gente civil, normal, igual os Talibã, se começarem a trabalhar com arma, começar a fazer grupo de guerrilha, a gente vai ter eleição agora em 2022, cara. Já está se armando um monte de conversa fiada, um monte de história para justificar com que determinado grupo não aceita o resultado da eleição de 2022. Mesmo que esse grupo seja minoria, eles não vão aceitar o resultado da eleição de 2022. Então está se armando a mesma coisa que se armou no Afeganistão em 1979. Está se armando um golpe contra o comunismo, inclusive contra o comunismo, exatamente igual. A única coisa que muda é que, em vez de ser o Talibã ser dos crentes de Maomé lá, que são os muçulmanos, no Brasil são os crentes de Jesus Cristo, que tem Deus, pátria e família no coração, os patriotas. Então, o mesmo jeito que se criou o Talibã lá no Afeganistão, está se criando os patriotas no Brasil. Pessoas, como é que eu vou dizer? São pessoas ignorantes que não têm conhecimento da história e não entendem o seu contexto social, não sabem qual é seu papel na sociedade, que tiram um proveito de um Estado falido e sem vergonha desde a inauguração, que tiram algum proveito dessa sociedade sem vergonha que é a sociedade brasileira e que querem manter os privilégios e utilizam pessoas que não têm raciocínio, com mentiras, para manobrar essa gente para votar conforme eles querem, para aceitar um plano de governo chamado de Ponte para o Futuro, que foi implantado no Brasil com a tirada da presidente Dilma e que está fazendo o povo brasileiro passar fome. Que apesar do nosso país agora ter batido todos os recordes de produção de alimento da história do mundo, nossa população está passando fome, porque os alimentos estão tudo sendo entregues de graça para os estrangeiros. E esse é o plano Ponte para o Futuro, e é esse o plano que vai ser defendido pelos patriotas, ou podemos chamar pelo Talibã da América do Sul, pelo Talibã do Brasil. O mesmo jeito que foi feito o Talibã, está se formando o grupo terrorista patriota no Brasil. Se ligue, meu velho, eu vou deixar os vídeos aqui, se você tiver tempo, por favor, assista os vídeos, para a gente entender o que está acontecendo e o que está se armando, o que está se anunciando para 2022, com essas conversas de voto impresso, disso, daquilo, para não aceitar o resultado da eleição, para continuarem com esse plano Ponte para o Futuro, para transformar nosso povo cada vez mais em escravo e manter nossa população na míngua. Agora, só para acabar, meu velho, qualquer igreja nesse mundo que não prega o amor, a tolerância, o perdão, e que justifique qualquer tipo de violência em qualquer situação, não é a igreja de Deus.
é ferramenta de Satanás que é utilizada para manipular burro. E isso eu falo em nome de Jesus Cristo. E tenho dito. E agora, que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós ser livre das pragas e dos percevejos, nem que seja. No amor de Cristo. E eu fui!